Fala galera guerreira, professor Altemir com mais um Direto ao Ponto. Hoje respondendo essa pergunta aqui: o que são níveis de leitura? Níveis de leitura, gente, são os passos que nós temos ao fazer a leitura de um texto. Na verdade, existem dois níveis de leitura: o nível da apreensão, que é o primeiro nível, o nível 1, e o nível da compreensão, que é o segundo nível, o nível 2. Eu já fiz aqui mesmo no Direto ao Ponto um vídeo sobre apreensão e compreensão, que é simplesmente o assunto mais cobrado nas provas de vestibular, especialmente no Enem. Mas vale a pena reforçar isso justamente pela importância, do tema, do assunto de apreensão e compreensão, ou níveis de leitura, que é uma outra forma de se referir a isso, tá? Como eu falei, são dois níveis. O primeiro é a apreensão, que é quando você apreende, quando você captura as informações que estão num texto, quando você observa vocábulo por vocábulo, a estrutura frasal, o parágrafo, a relação que tem entre esses vocábulos, entre essas frases, isso é apreensão. Eu posso ter uma pergunta que pega exatamente esse nível, ou seja, a pergunta apenas no nível da apreensão, no primeiro nível. A compreensão é quando eu pego essas informações apreendidas, capturadas do texto, e relaciono com um contexto sociocultural. Quando eu preciso recorrer à minha bagagem cultural, o que eu sei sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquele momento, e que esse texto foi produzido. Aí eu entro no segundo nível, no nível da compreensão. Uma pergunta pode ser exclusivamente no nível da compreensão, ou pode misturar os dois. Para você entender melhor isso, eu vou te exemplificar. Vamos lá. Vamos supor que você tem esta frase aqui, ó. Paulo morreu no dia 25 de janeiro. Você tem essa frase. E aí é feita essa pergunta aqui: qual o sentido da palavra morreu? Tá? Ela está no sentido literal, denotativo, ou ela está no sentido figurado, conotativo? Gente, pelas informações que eu tenho aqui, eu tenho que entender que Paulo morreu denotativamente, ou seja, no sentido literal. Ele realmente morreu, tem até a data, ó, no dia 25 de janeiro. Mas vamos supor que você continua lendo e aí tem mais essas informações. Olha só, apareceu mais essa frase, ó. Foi nesse dia que a sua esposa fugiu com o vizinho. A pergunta é a mesma, só que agora eu tenho essas duas frases. Paulo morreu no dia 25 de janeiro. Foi nesse dia que a sua esposa fugiu com o vizinho. Qual o sentido da palavra morreu? Observe, gente, que num primeiro momento eu tinha apenas o nível da apreensão, tá? Paulo morreu no dia 25 de janeiro. Então, sentido literal, morreu nesse dia. Agora, com esta outra frase, eu posso extrapolar para o nível da compreensão também. Porque é de conhecimento comum que existe uma outra interpretação possível para a palavra morreu, um outro sentido para a palavra morreu. Morreu não no sentido literal, morreu fisicamente, mas no sentido de morreu para a vida, perdeu o interesse na vida, perdeu o gosto pela vida, não queria mais viver. Quando eu pego essa segunda frase, isso é possível, tá? A esposa fugiu e ele perdeu o gosto pela vida. Morreu para a vida, não no sentido literal. Porém, eu não posso determinar com segurança agora qual dos dois sentidos é o correto. Se é o literal, o denotativo, morreu literalmente, ou se é no sentido figurado, porque eu tenho também essa possibilidade de extrapolar para o nível da compreensão. Mas vamos supor que eu tenho ainda mais isso no texto. Seguindo o texto, eu teria isso aqui ainda, ó. No tribunal, Paulo justificou o assassinato da esposa como um ato de lavar a honra com sangue.
E aí, a mesma pergunta, qual o sentido da palavra morreu? E agora? Eu posso entender, no nível da apreensão, que Paulo morreu literalmente? Claro que não. Tá? Agora eu tenho que entender que realmente ele morreu no sentido figurado, porque ele assassinou a esposa depois que ela fugiu com o vizinho. Então, o morreu nessa primeira frase tem o sentido de morreu para a vida, perdeu o gosto pela vida, perdeu o interesse pela vida. E isso o levou a essa atitude drástica. Então percebeu, ó, dependendo do que você tem de informações aqui, você vai compreendendo o texto. No nível da apreensão apenas, aquilo que eu tenho aqui, se eu tenho só isso, ó, Paulo morreu no dia 25 de janeiro, é apreensão. Ou no nível da compreensão, como seria nesse segundo aqui na parte de azul. Eu posso entender o morreu no sentido figurado, mas eu ainda não tenho certeza disso. A certeza vem aqui, ó. Paulo, no tribunal, Paulo justificou o assassinato da esposa como um ato de lavar a honra. Aí eu tenho que extrapolar o morreu para céu. Se ele cometeu o assassinato, né? Então eu tenho que entender, né, nesse nível de compreensão que não foi no sentido literal, né? Que faz parte daquele uso que se faz para o verbo morrer no sentido de perder o gosto pela vida. Certinho? Mas vamos supor que você tivesse uma outra pergunta, porque essa aqui é uma pergunta que cai pega tanto o nível da apreensão quanto da compreensão. Tem perguntas que só requerem o nível da compreensão, como essa aqui, ó. Olha só, olha essa segunda pergunta. Explique o sentido da expressão lavar a honra com sangue, que está aqui, ó, no final, tá? Para você explicar isso, você não pode ficar só no nível 1, né, da apreensão do que está aqui dentro. Você tem que pegar isso que você aprendeu, essa expressão, lavar a honra com sangue, e reportá-la para a sua bagagem cultural, né? Que é aquilo que você adquire através da própria vivência, das suas experiências na vida, dos filmes que você viu, dos livros que você leu, das músicas que você escutou, das aulas que você assistiu. Isso é sua bagagem cultural. E aí você deveria, né, saber que existe uma expressão própria do universo machista, né, patriarcal, que é próprio da nossa sociedade, de que o homem tem o direito de limpar a sua honra, de lavar a sua honra. Hoje não se usa mais isso, gente, mas até pouco tempo mesmo, os tribunais aceitavam como justificativa para um feminicídio essa expressão, lavar a honra com sangue. Então a ideia é exatamente isso. O homem tem o direito de limpar a sua honra, de lavar a sua honra com sangue, porque ele foi traído pela esposa. Era isso que você tinha que colocar na sua resposta. E isso é do segundo nível, do nível da compreensão. Então, retomando rapidinho para fechar isso, ó. Existem dois níveis de leitura. O nível da apreensão, que é o nível 1, que é quando você captura as informações que estão no texto, tá? Através do vocabulário, né? Da estrutura do texto e tal. E existe um segundo nível, que é o nível da compreensão, que é quando você pega esses elementos, essas informações apreendidas no nível 1 e joga para a compreensão dentro de um contexto sociocultural. As perguntas podem ser no primeiro nível, no segundo nível, ou, o que é mais comum, misturando os dois níveis aí. Certinho? Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, né? Inscreva-se no canal, compartilhe com os colegas, assim, toda semana eu trago novidades no Direto ao Ponto, respondendo perguntas de literatura, de gramática, de redação, de entendimento de texto, sempre de forma clara e objetiva. Um abraço!